Olá, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? O tempo está passando, já não são mais poucos dias a qual nós estamos separados, já não são poucos dias a qual nós temos usados dessa tecnologia que está disponível para nós, para comunicarmos aquilo a qual o Senhor tem comunicado aos nossos corações. Eu me lembro que em uma das primeiras mensagens a qual gravamos e transmitimos, eu disse que os dias são maus. E o cenário é o mesmo, pouca coisa mudou, ou até pelo contrário, ele tem ficado um pouco mais grave, tem gerado no coração de alguns temor, medo, desesperança. E uma das nossas missões nesses dias é trazer uma palavra que vai te encorajar, trazer uma palavra que vai te reposicionar, mas principalmente trazer uma palavra que vai alinhar o seu coração com o coração de Deus. Compreender esses dias é tão importante quanto o comer e o beber. Ter uma noção em seu espírito do que está acontecendo é tão importante que o próprio Senhor nos chamou a estar atento aos sinais. Essa semana, conversando com um irmão muito querido meu, e ele me perguntou algo sobre os dias do fim. Ele até disse que discordava de alguns que estavam dizendo que estes dias, essa praga, este vírus aponta para o cenário do fim. Muito mais importante de cravar que essa pandemia diz respeito aos dias que foram preditos por Jesus é compreender como nós estamos nos portando, como que nós estamos posicionados diante desses dias. Qual é o nosso nível de compreensão para que assim nós possamos dar um nível de resposta adequada para este tempo. Em tempo onde muitos têm vozes, em tempo onde através das redes sociais eu consigo que a minha voz vai além das minhas fronteiras, eu consigo me fazer ouvido por aqueles que pouco conheço ou nem conheço. Através das redes sociais, a minha voz, a sua voz vai muito mais longe. E tem sido comum nesses dias de polarização, onde pessoas inteligentes têm usado uma seguinte expressão, que o povo que pensa de forma contrária a ele, o povo que pensa conforme aquilo está sendo dito por governantes, ou por estudiosos, ou por cientistas, este povo está sendo taxado, está sendo chamado de gado. Eu tenho dito que a inteligência de muitos será humilhada, porque é um tempo, se nós pararmos para pensar, nós vamos perceber que os governos do mundo inteiro foram abalados. Não há um único governante que saiba o que fazer com precisão. Não importa se ele é de direita, se ele é de esquerda ou se ele é de centro. Não importa se ele é corrupto ou se ele não é corrupto. Eu não vejo neste cenário ninguém que com precisão saiba o que fazer. Cada um caminha segundo a sua linha de entendimento, cada um caminha com a sua doutrinação, mas até agora eu não vi ninguém que tenha uma palavra certeira, precisa para esses dias e qual nós estamos vivendo.
Por isso que eu rejeito veementemente quando somos chamados de maneira genérica, como animais, como gado, que dá resposta quase que irracional a um som de um berrante. Eu rejeito porque homens e mulheres que têm se colocado diante de Deus, homens e mulheres que estão buscando ouvir o que o Senhor está falando por esses dias, não serão conduzidos como gado. Por isso, eu quero hoje compartilhar com você um trecho das Escrituras que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Um chamado de Jesus à vigilância e à oração. E eu vejo que esse chamado é muito importante, porque boa parte daqueles que chamam ao Senhor como Deus, boa parte daqueles que têm o Senhor como Salvador e soberano, boa parte daqueles que têm a Deus como Pai, estão desatentos, distraídos e conformados a este século. O desatento, ele está completamente ou parcialmente desligado das atribuições a qual alguém confiou a ele. Ele está completamente ou parcialmente abandonando o seu posto, ou porque se envolveu com muitas distrações, ou porque ele não permite-se se envolver como um todo, se envolver de corpo, alma e espírito, dando uma resposta para aquilo ao qual o Senhor requer dele. Por conta disso, estamos discutindo muito sobre política, e não que o problema seja esse, que nós somos e devemos participar da política do nosso país. Mas teorias através de teorias estão sendo criadas. E o homem está ouvindo a muitos e deixando de ouvir aquele a qual o chamou para esses dias. Aquele a qual o colocou como sentinela para esses dias. Nós que conhecemos ao Senhor, deveríamos ser balizadores de justiça nesses dias. Nós que conhecemos ao Senhor, deveríamos ser aqueles que comunicam paz em meio ao caos. Deveríamos ser aqueles que desfrutam da paz que excede todo entendimento e comunicam àqueles que estão desesperançosos, que estão perdidos, esperança, paz, tranquilidade. Mas nós estamos nos envolvendo em debates de maneira tal que a ideologia proposta, seja de direita ou seja de esquerda, está ocupando em nós muito mais espaço do que deveria ocupar. O distraído, ele está, conforme os ensinos de Paulo a Timóteo, se envolvendo, militando com algo que ele não deveria militar. Isso não diz respeito ao lazer, isso não diz respeito às suas atribuições, isso não diz respeito àquilo que você faz ou deixa de fazer. Isso diz respeito da sua mente estar completamente conformada a este século. E por conta disso, você não está atento à voz do seu Senhor. Você não está atento aos sinais deste tempo. Você não está atento e posicionado e em estado de prontidão a dar a quem te perguntar qual é a razão da sua esperança. Vamos ao texto. Mateus, no capítulo 26, no versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.
E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Somente até aqui. Qual é o cenário, qual é o contexto onde Jesus chamou os seus discípulos e disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação? Jesus, ele estava praticamente no final do ministério da sua encarnação. Ele estava próximo a encerrar um ciclo, próximo a encerrar uma era, próximo a cumprir uma missão a qual foi designado. Já nos últimos dias do seu ministério, à beira de ser crucificado, nós sabemos disso porque está escrito, ele se separa da multidão e separa consigo alguns daqueles a qual ele mais impartia o seu coração. Jesus, ele andou próximo a muitos, mas separou para si alguns que nós chamamos de 70. E dentro desses 70, ele separou 12. E dentro desses 12, ele separou 3. E dentro desses 3, diz que um ainda é aquele discípulo a qual Jesus amava. Neste cenário, onde um tempo estava chegando ao fim, para que um novo tempo, uma nova era, um novo marco na nossa história ficasse cravado. Jesus, próximo à crucificação, neste momento de oração e clamor, ele revela, ele abre o seu coração aos seus amigos e diz que ele estava muito angustiado. Por isso a oração dele, dizendo ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, revela a humanidade de Jesus, revela que em momento algum ele está nos chamando como super-heróis na fé, em momento algum ele está pedindo a nós para abrir mão da nossa humanidade. Não é isso que ele requer de nós. E quando ele diz aos seus que eles não puderam vigiar com ele nem por uma hora, ele nos dá uma lição muito preciosa, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí ele também diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para enfrentar esses dias, porque o espírito pronto diz respeito à comunicação do Espírito Santo no nosso homem interior. Mas a carne está completamente ligada também às nossas emoções, à nossa alma. E se nós não estivermos submissos ao Senhor, sujeitos ao Senhor, quem vai governar não vai ser o nosso espírito, não vai ser o nosso homem interior, mas a nossa alma, as nossas emoções vão se tornar predominantes nesse tempo.
E quando isso ocorre, nós somos roubados de um lugar em Deus e conduzidos a um lugar onde somos guiados pelos nossos medos, onde somos guiados pelo nosso temor, onde somos guiados pelas circunstâncias. O chamado é para a vigilância. Antes mesmo de orar, ele está falando: vigiem, estejam atentos, discernam o tempo, discernam as estações. Busque compreender em mim, busque compreender através do Espírito Santo que em vocês habita, qual o tempo que você está vivendo. E aí sim, ou aí também, você vai entrar em oração, mas com diretivas precisas, com diretivas preciosas. Você não vai se perder nem mesmo nas suas orações. Você vai orar segundo a vontade de Deus. Você vai orar segundo o modo de Deus. Você vai orar segundo o tempo a qual o Senhor está lhe propondo. E ele também diz sobre a tentação: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E que tipo de tentação ele está falando? Ele está falando da tentação que te conduz ao pecado propriamente dito? Pode até ser, mas vai muito além disso. É uma tentação de estar em um lugar a qual o Senhor não gostaria que você estivesse. É a tentação de fazer aquilo a qual o Senhor não te chamou para fazer, ou deixar de fazer aquilo a qual você deveria estar fazendo. A tentação de caminhar na força do seu próprio braço, a tentação de dar ouvido às muitas vozes, e por conta dessas muitas vozes você não reconhecer a voz do bom pastor, a tentação de se lançar ao medo de tal maneira que você não consiga encontrar no Senhor um lugar de reação, a tentação de se prostrar diante das dificuldades, a tentação de se render e se juntar à multidão que está murmurando, a tentação de permitir que a dúvida invada o seu ser, e a tentação de abrir mão da sua vocação, de abrir mão do seu chamado. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas se nós mantivermos os nossos olhos postos, firmes no Senhor, nós vamos encontrar nele um lugar onde nós vamos não apenas atravessar esses dias, um lugar nele onde não apenas vamos encontrar provisão e direção, mas vamos ser luz e sal para aqueles que estão completamente perdidos. Um lugar onde nós vamos ter para nós e para aqueles que estão ao nosso redor o cenário a qual Cristo trouxe os seus discípulos mais chegados era que o homem Jesus, diante do tipo de morte que lhe era proposto, sentiu angústia profunda, onde os relatos dizem que gotículas de sangue saíram no seu suor. Um nível de agonia, um nível de angústia tão grande, em que ele chegou a orar e pedir, se fosse possível, que o Pai afastasse dele neste cálice. Mas contudo, como o espírito dele estava pronto, ele diz: Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, faça a sua vontade. E assim devemos estar nós diante desses dias. Orar, batalhar, guerrear nas regiões celestiais, exercer o nosso sacerdócio, exercer governo sobre todas as coisas, mas com a consciência que o Senhor não perdeu o controle de nada,
mas com a consciência que o Senhor está cumprindo nesses dias também o seu plano. É o desenrolar de um plano que será consumado com a volta de Cristo Jesus para buscar a sua igreja. Paralelo a este entendimento, paralelo a estes ensinamentos, nós podemos encontrar no Salmo 90, no versículo 12, o salmista dizendo e clamando ao Senhor, num cenário caótico também, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar o dia de tal maneira, Senhor, para que nós possamos encontrar em Ti sabedoria, para que nós possamos discernir o tempo e o modo ao qual o Senhor está agindo, para que nós possamos também nos posicionar e nos armar com as armas corretas, para que nós não possamos correr o risco de querer guerrear guerras novas com armas velhas. Que essa seja a nossa oração. Posso até chamar que essa é a oração do vigilante. Porque somente aquele que está em vigilância vai pedir, vai clamar por sabedoria. Somente aquele que está em estado de alerta, que está com seu senso de missão ativado, ele vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, Senhor, um coração sábio. Porque o homem que alcança um coração sábio vai ter uma leitura precisa desses dias, vai ter uma leitura que vai lhes dar condições de atravessar esses dias maus, que vai ter uma leitura que vai ser para ele balizador da justiça de Deus. Um homem vigilante, ele vai não apenas pedir para o Senhor ajudá-lo a contar esses dias de tal maneira, mas ele também vai dar uma resposta, buscando nas Escrituras a renovação do seu entendimento. Nunca se fez tão necessário nós renovarmos o nosso entendimento, para que nós saiamos do lugar de conformação. Porque o desatento, o distraído é o resultado daquele a qual tem a sua mente conformada a este século. É aquele a qual tem ouvido uma voz que não é a voz do Senhor. Para aquele que tem ouvido até muitas vozes, é o que está correndo para todo lado, é o que se movimenta sem uma direção precisa, é o que vai como ventos de doutrina, lançando-se ou permitindo ser lançado para todos os lados. Por isso, nós precisamos nos aquietar. Por isso, nós precisamos parar um pouco. Por isso, nós precisamos desligar de tal maneira para que as muitas vozes se aquietem, para que as muitas vozes cessem, para que nós possamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e clamar por ajuda, e clamar por socorro, e clamar por direção, e clamar por provisão, e clamar por consolo. O homem ou a mulher que está desatento, que está distraído, ou que está conformado à forma de pensar deste século, ele acaba, mesmo que sendo filho, não desfrutando da paz que excede todo entendimento. E quando ele não desfruta da paz que excede todo entendimento, ele teme os maus rumores de tal maneira que se torna um propagador de más notícias. Ele teme os maus rumores de tal maneira que se torna um murmurador. Ele teme os maus rumores de tal maneira que ele se junta à multidão e começa a criar para si bezerros de ouro, ídolos políticos, seja de direita ou seja de esquerda,
ídolos que estão ocupando um lugar que deveria ser do Senhor. Nós devemos, meu irmão, nós devemos, minha irmã, nos posicionarmos em oração por nossa nação. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós devemos sim estar em vigilância, sustentando eles em oração. Mas é um tempo também de examinarmos cada um a nós mesmos, o quanto que os nossos gritos são incoerentes com a nossa maneira de viver. O quanto que os nossos posicionamentos estão incoerentes com a nossa maneira de viver. É um tempo sim de transformar cada um a si mesmo mediante a renovação do nosso entendimento. É um tempo onde nós precisamos aprender a ouvir o som dos céus. Conforme eu disse, pessoas inteligentes estão acusando a muitos de serem conduzidos como gado. O gado ouve o som de um berrante e é adestrado, ele é conduzido por um boiadeiro. Mas nós temos a possibilidade de ouvir o shofar, um som que vem do céu, nos convocando para a batalha, nos convocando para retornar às nossas casas, nos convocando para os dias festivos. Qual o som que nós temos ouvido nesses dias? O som dos céus ou o som da terra? Nós temos a oportunidade todos os dias de decidir quem vamos ouvir. Mas quando você entra num lugar em que você não para, você está no piloto automático, mesmo sem decidir, você já se decidiu por ouvir o som da terra. E por isso, você acaba sendo conduzido por vozes que não estão te levando para mais perto do Senhor, por vozes que não estão te levando a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Por conta disso, você muitas vezes ofende o seu irmão que pensa de maneira contrária à sua. Por conta disso, você ofende aqueles que nem foram alcançados por Cristo ainda, por conta de dar tanta importância a vozes que não estão te conduzindo para mais perto de Deus. Nós estamos vivendo dias que são maus, dias que apontam sim para o fim. Não importa qual é o estágio, não importa se é mais um dia ou menos um dia. Não precisamos nos preocupar em ter uma conta precisa do tempo qual falta para o Senhor voltar. Mas Ele falou para que nós devemos estar sim atentos aos sinais, para que o povo que é dele não venha a ser pego de surpresa. E muitos de nós estamos orando até de maneira contrária à vontade de Deus. Muitos de nós estão falando segundo as suas emoções apenas. Estão falando até em nome de Deus, sem estar ouvindo a Deus. Por isso, é um tempo que você deve encontrar um lugar de vigilância. Encontrando este lugar de vigilância, você vai encontrar o lugar de oração. Encontrando o lugar de oração, você vai encontrar um tempo de dedicação à palavra. Encontrando um lugar que você tenha um tempo para dedicação à palavra do Senhor, a sua mente vai sendo transformada, o seu entendimento vai sendo renovado e você vai começar a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, mesmo em meio ao caos. A paz é uma promessa, meu irmão. A paz é uma promessa, minha irmã.
ela está disponível para mim, ela está disponível para você, mas não é uma paz qualquer, não é uma paz circunstancial, é a paz que excede todo o entendimento. E quando você encontrar este lugar e você desfrutar dessa paz, você vai permanecer firme e constante no Senhor. Você vai permanecer firme e constante, atravessando este deserto, atravessando esses dias maus, glorificando e louvando ao seu Senhor. Você não vai fazer como Miriam e tocar quando estiver somente do outro lado. Você vai atravessar tocando, você vai atravessar cantando, você vai atravessar louvando ao Senhor, que já te fez mais do que vencedor. A paz é uma promessa. Mas por que não desfrutamos? Por que não conseguimos aquietar a nossa alma de tal maneira para ouvir a voz do bom pastor? Por que diante das más notícias nós nos perdemos em nossas emoções? Por que diante dos maus rumores nós nos tornamos semelhante àqueles a qual não conhece o Senhor? Por que diante do medo nós nos prostramos? Por que diante da tribulação nós corremos? Por que diante daquilo que nos confronta nós paramos ou recuamos? É preciso encontrar um lugar em Cristo Jesus de vigilância e oração, por amor a Ele, por amor a você mesmo e por amor àqueles a qual estão ao seu redor. Neste lugar, você vai se manter coerente. Nesse lugar, você vai se manter num lugar de mansidão. Neste lugar, você vai começar a dar respostas um pouco mais precisas. Neste lugar, você não vai abandonar a comunhão dos santos. Deste lugar, você não vai caminhar de maneira independente do Senhor. Neste lugar de vigilância, você vai dizer àqueles que estão perdidos que o Senhor está voltando, vai anunciar boa nova de salvação, vai dizer que há esperança para a árvore que foi cortada, que ao cheiro das águas ela vai voltar a brotar. Você não vai amassar a cana quebrada, a cana trilhada. Você não vai dar resposta ao som do berrante. Você não vai ser conduzido como gado. Você vai sim lutar pelos seus direitos. Você vai sim expressar a sua opinião. Você vai sim aquietar a sua alma. Porque você vai poder fazer como o salmista e dizer: eu olho para o monte, eu olho para o alto e me pergunto: de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diante da enfermidade, você não vai se conformar à enfermidade, mas vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. Vai orar com autoridade, vai orar pela vida, vai orar pela cura, mas com o coração rendido e pronto ao Senhor. Diante daqueles que estão atribulados de espíritos, você vai poder adentrar o lar dessa pessoa e repreender esses espíritos malignos que têm aprisionado essas pessoas em nome de Jesus. Vai curar os enfermos. Vai clamar para que o Senhor venha e sare essa nação com o entendimento de que aquele que chama Ele por Senhor é que tem que se arrepender. E aí virá sobre nós um tempo de desenvolvimento, de transformação. E nós vamos dar uma resposta ao ID do Senhor, mesmo diante de um cenário contrário para muitos. Nós vamos ser respostas de oração. Nós vamos ser provisão. Nós vamos ser ombro para aqueles que estão chorando, para aqueles que estão se perdendo diante desses dias.
Mas para isso é necessário seguir as pegadas do Mestre. É necessário parar, se afastar da multidão, juntar aqueles que são mais chegados e discorrer sobre esses dias. É um tempo de vigilância, é um tempo de comunhão, mesmo estando afastado. Mesmo estando afastado, nós devemos nos fazer mais presentes. É um tempo de solitude e não de solidão. É um tempo onde nós podemos alcançar em Deus lugares que ainda não alcançamos. Aqui no nosso estado foi prorrogado até dia 31 de maio. Então nós temos mais um tempo separado um dos outros. Mas nós temos neste tempo a oportunidade de amar mais, de servir mais, de se doar mais. Eu creio que em todas as mensagens a qual eu tenho ministrado, eu tenho dito que nós devemos examinar a nós mesmos. Eu tenho me examinado, eu tenho confrontado a mim mesmo. Eu tenho buscado um lugar de arrependimento. Eu tenho buscado um lugar onde eu possa produzir frutos dignos de arrependimento. Não porque eu sou melhor do que você. Pelo contrário, talvez eu me veja pior do que você. Por isso eu estou buscando este lugar. Quem se vê como bom, quem se vê como melhor, não vai buscar um lugar de conserto, não vai buscar um lugar de arrependimento. O lugar de conserto, de arrependimento, é para aqueles que, mediante o holofote do Senhor, conseguem enxergar em si sujeiras e mazelas e vão tratando uma a uma, até que elas fiquem para trás, para que outras guerras, para que outras batalhas, para que outros pecados possam ser vencidos. Meu irmão, minha irmã, paz é uma promessa. Por mais que eu comecei essa mensagem trazendo para você uma reflexão sobre os dias maus, por mais que eu comecei essa mensagem te conduzindo, ou pelo menos te incentivando a ir buscar no Senhor um lugar de vigilância e um lugar de oração, eu quero deixar muito claro no seu coração que a paz é uma promessa que está disponível para mim, que está disponível para você, e que somente nesses dias onde tudo foge ao nosso controle, que nós vamos perceber o quão importante é desfrutar da paz que excede todo entendimento, o quão importante é desfrutar de uma paz que não está condicionada ao quanto você tem, ou ao que você está fazendo, ou aquilo que você está perdendo. É uma paz que você vai desfrutar, mesmo estando enfrentando a enfermidade, mesmo enfrentando a dificuldade financeira, mesmo enfrentando este tempo de isolamento. Você vai sentir falta de muitas coisas, mas não vai sentir falta do seu Senhor, mas não vai sentir falta do seu Salvador, mas não vai sentir falta do Espírito Santo, e não vai se perder uma angústia que vai lhe roubar a paz, porque Ele já te deixou a paz que excede todo entendimento. A paz é uma promessa, mas nem todos desfrutam dela porque não compreendem, não acreditam, não se rendem e não confiam no caráter daquele que prometeu. Aquele que conhece o caráter daquele que prometeu, mesmo que esse cenário não faça sentido, mesmo que esse cenário seja desanimador, mesmo que esse cenário te cause medo, você vai olhar para o autor e consumador da sua fé e vai dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, se quiser pode me usar. Eis-me aqui, Senhor, se quiser pode me comissionar. Eu quero encontrar da sua boca, meu Deus, um testemunho, como foi dito sobre a vida de Jó, um homem confiável para um tempo. O Senhor diante de Satanás disse: viste o meu servo Jó? Um homem que o Senhor deu testemunho, como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas nem Jó
e nem Davi foram poupados ou tiveram apagados da sua história os seus erros, as suas transgressões, o seu orgulho, como foi no caso de Jó, o seu senso de justiça própria, como foi no caso de Jó, os inúmeros pecados praticados por Davi. Que nós possamos ter a compreensão que nós somos muito amados, conforme foi dito a Daniel. Que nós possamos ter a certeza que nós somos amigos de Deus, conforme foi dito a Abraão. Que nós possamos ter a certeza também que o Senhor pode confiar a nós qualquer tipo de missão, como Ele confiou a Oséias, de ser um homem que iria se casar com uma mulher que viria trair a ele, que viria abandoná-lo, e ele ia buscar aquela mulher para comunicar o coração de Deus àquele povo. Homens e mulheres que estão disponíveis ao Senhor. Se você ainda não está disponível, hoje é um dia especial para você se prostrar diante do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas obras mortas, pedir perdão a Ele e voltar e buscar um lugar de vigilância, e buscar um lugar de oração, e clamar a Ele que Ele te ensine a contar os dias para que você possa encontrar um coração sábio. Está escrito também no livro de Tiago que aquele que pede sabedoria Ele dá. Mas a sabedoria que vem dos céus, nós devemos buscar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós estamos juntos, ligados no mesmo Espírito, Pai, diante de uma só fé, diante de um só batismo, diante de um só Senhor, Pai. Nós somos uma única igreja, um único povo, Senhor. Por isso nós queremos, Pai, clamar a Ti. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós possamos encontrar em Ti um coração sábio, para que nós possamos encontrar em Ti um coração disposto, para que nós possamos, Pai, abrir mão daquilo ao qual nos tem distraído, Senhor, aquilo que nos tem levado a um lugar de desatenção, Senhor. Ah, Senhor, ajuda-nos, Pai, a abrir mão de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão de tudo aquilo que tem nos roubado de estar diante da Tua face. Ajuda-nos, Senhor, a estar posicionado com as nossas armaduras prontas para o dia da batalha, prontos para o dia mau, pronto para os dias a qual o Senhor tem colocado diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o tempo, a discernir o modo, a compreender a estação a qual nós estamos vivendo, o fim de um tempo para iniciarmos uma nova era a qual o Senhor tem estabelecido, Pai, que a cada dia o Senhor está mais próximo, que a cada dia está mais próximo a volta de Cristo, que a cada dia está mais próximo a nossa redenção, a nossa glorificação, onde o Senhor há de congregar em Cristo todas as coisas de maneira definitiva. A nova Jerusalém que está sendo adornada, novos céus, nova terra, um novo corpo, um novo homem. Ah, Senhor, ajuda-nos, Pai, a sair da morosidade. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão da mediocridade. Ajuda-nos, Senhor, a Te contemplar, a Te buscar de tal maneira que vamos deixar de ser desatentos, que vamos deixar de ser distraídos e que não mais seremos conformados a este século. Nós oramos, Pai, com o coração disponível, nós oramos com o coração agradecido, nós oramos como a jovem Maria, que um dia de tamanha revelação ela disse: eis aqui a tua serva, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim o teu querer, meu Pai, cumpre em nós o teu querer, cumpre no teu povo o teu querer, Pai. Separa, Senhor, os valentes, separa os homens e as mulheres que são os corredores de linha de frente, separa homens e mulheres, Pai, que não vão desanimar diante da correção, que não vão desanimar diante dos desafios e que vão conduzir
a muitos para mais próximo de Ti. Essa é a nossa oração. Este é o tempo a qual nós nos arrependemos e clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido, cumpra em nós o Teu querer. Oramos, Pai, com o coração agradecido por este tempo. Oramos com o coração disponível também para tudo que o Senhor vai fazer nos próximos dias em nós, para nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.